Alô, aluno do Torne-se Programador. Vamos para a nossa terceira parte da nossa aula 15, Aprendendo HTML, tá certo? E nessa aula a gente vai falar sobre forms, vai falar sobre iframe, vai falar sobre frames também, tá legal? Então, vamos voltar aqui ao código que a gente já estava vendo a semana passada, tá certo? Então, a semana passada a gente aprendeu aí alguns códigos sobre botão, como que você faz alterações diretamente no inspecionar do seu browser, né, do Chrome, que eu estou utilizando aqui, mas o Firefox também tem isso, e o IE novo também tem isso, tá? Outra coisa que eu mostrei para vocês é o frame set, né, que é esse cara aqui, ó, frame set, que define essas bordinhas aqui, deixando o desenho do HTML mais bonitinho. Falei sobre doctype também, e agora eu vou entrar nessa outra tag aqui, ó, que é o IMG, depois vou entrar em form e assim vai, tá certo? Então, IMG. Para que serve o IMG? IMG, como vocês podem ver aqui, é uma imagem. Então, eu vou entrar aqui no meu código e vou colocar aqui uma imagem para vocês verem. Então, aqui depois do field set, eu vou colocar uma imagem. IMG, certo? E aí, para você colocar alguma imagem no seu HTML, o atributo que você tem que utilizar é o src, src de source, tá legal? E aí a imagem que você quer colocar. Então, se você tem uma imagem local, então uma imagem dentro do seu diretório aqui, ó, você só coloca o nome dela. Então, imagem.jpg, por exemplo. Imagem, normalmente, ela tem três extensões usadas na web, né? JPG, GIF ou PNG, certo? Tem o bitmap também, só que normalmente a gente utiliza mais esses formatos de imagem para web. Então, .jpg ou .jpeg, certo? Só que o mais utilizado é o JPG, esses dois são a mesma coisa, certo? Ou .gif, que é um outro, certo? E um outro que também é utilizado agora, que é mais novo, né? Utilizado .png. Opa, certo? O JPG normalmente é utilizado para imagens de fotos e o PNG normalmente é utilizado para desenhos, tá? E o GIF é o GIF animado lá e GIF também, que seria normalmente um desenho, tá? Mas esses formatos são os mais utilizados na web. Então, quando você vê uma imagem de alguma foto, de alguma paisagem, normalmente ele vai vir como JPG, porque a performance dele, a compactação do JPG é melhor quando utilizado por foto. E quando você for ver uma imagem ou não um desenho, alguma coisa, você vai ver o PNG, porque a compactação dele é melhor para desenho, né? E outra coisa que você tem no PNG é deixar imagens com fundo transparente. Então você consegue colocar isso daí. E o GIF é o negócio da imagem lá com aquelas imagens que você tem que tem interações junto nela, né? Então você pode ter interação no GIF ou não. Então, exemplos para vocês aqui, ó, no Google aqui, certo? Eu vou digitar aqui, ó, GIF. Opa, GIF. Aí aqui, ó, alguns exemplos de GIF. Então, ó, esse aqui é um exemplo de GIF, só que ele não é animado, tá vendo? Acho que animado não, é animado sim, tá vendo? Então, um exemplo de imagem animada. Eu vou pegar isso daqui, vou abrir uma nova tab. Peraí, melhor pegar só a imagem, né? Abrir a imagem numa nova tab. Então vocês vão ver aqui a extensão, ó, .gif, tá vendo? Esse aqui é um GIF animado, certo? Esse aqui deve ser outro GIF animado. Tá carregando. Ó, outro GIF animado, certo? Então uma imagem animada, GIF. Agora um outro aqui, ó, JPG. Aqui, ó, tá vendo? Exemplos mais de fotos. Ó. Tem alguns desenhos também, mas normalmente é exemplo mais de fotos, tá vendo? Então, ó, exemplo de JPG. Ó, vou clicar aqui, clicar com o direito, abrir uma nova tab. Aqui veio o binário da imagem, né? Então eu vou voltar lá e pegar uma outra que tenha a imagem em si. Aqui também veio o binário.
Será que essa tem? Essa tem, tá vendo? Extensão .jpg, tá certo? Agora eu vou pegar uma outra imagem aqui, que é o PNG, certo? PNG. Para vocês terem noção aí do que é uma coisa ou outra, tá vendo? Ó, PNG é usado muito mais para desenhos, tá vendo? Então, a maioria aqui, ó, é desenho, tá vendo? Tem algumas imagens que não são desenhos, né? Mas a maioria é quando você vai utilizar logo ou alguma coisa que seja um desenho, né? Você utiliza o PNG, que ele tem uma performance melhor. E olha que interessante, ó. Esse PNG aqui, ó, ele tem o fundo transparente. Então você consegue colocar esse desenho aqui de fundo e aí ele fica com qualquer cor que você colocar no fundo, ele vai funcionar direitinho para essa imagem, tá vendo? Bom, vamos lá, pessoal. Como colocar essa imagem lá no meu HTML, tá certo? Então, a forma de colocar essa imagem no meu HTML é simplesmente assim, ó. Eu posso vir aqui e colocar o source direto aqui, como eu falei com vocês, certo? Só que tem duas formas. Uma forma é eu tendo a imagem salva no meu diretório, então eu vou salvar esse PNG aqui, ó, lá no meu diretório. Salvar ele aqui. Entrar aqui no diretório. Opa. Torne-se programador. Aprendendo HTML. E vou salvar aqui. Essa daqui tá como JPEG. Salvou como JPEG. Tá. Não, beleza. Então eu vou pegar aqui e vou colocar a imagem, né? Vou renomear isso aqui. .jpeg, né? Então eu vou colocar ela como imagem.jpeg, certo? Então, ó, feito isso, eu selecionei uma imagem que está local no meu diretório para dentro do meu arquivo HTML. Agora eu vou dar um refresh aqui na minha página. Nota que agora eu já tenho aí uma imagem que está local no meu diretório, certo? Agora, se eu quero colocar isso dentro de uma pasta, por exemplo, isso aqui está dentro de uma pasta, dentro do Aprendendo HTML, chamado Imagens. Opa, deixa eu clicar com o direito de novo, nova folder, imagens. Aí, ó, eu posso simplesmente colocar essa imagem dentro do meu diretório, tá vendo? E aí, relativamente aqui, ó, eu posso colocar imagens barra imagem. Então agora eu referenciei ela dentro de um diretório. Então se vocês olharem aqui, ó, no inspecionar, tá aqui direitinho, tá vendo? Agora eu quero aumentar o tamanho dessa imagem aqui. Eu quero deixá-la maior. Tem duas formas que você pode fazer isso daí, tá, gente? Uma forma para você deixar essa imagem maior é o quê? Usando duas propriedades que tem no objeto HTML, né? No objeto, nos atributos desse objeto HTML chamado imagem. Fechei aqui o meu browser, deixa eu abrir de novo. Tá. Então, um dos atributos que você pode utilizar, é o atributo largura, width. E aí eu posso colocar o tamanho que eu quero aqui. Eu quero, nesse caso, vamos supor, 500 pixels, certo? E o tamanho altura, 8. Isso. De 500 também. Quando você coloca a altura e o tamanho de 500, ele já aumenta do tamanho que você precisa, tá vendo? Então,
tem duas formas também de você fazer isso. Ou você utiliza lá os atributos, né, que é a altura e a largura e a altura, né, do próprio atributo da imagem, ou você utiliza a outra forma também, que é utilizando o style, o elemento style, que vai utilizar aí as linhas de CSS, tá certo? Então, eu posso simplesmente também vir aqui, ó, deixa eu salvar aqui, e alterar pelo elemento style. Então, eu criei lá o style, certo? E aí eu vou aqui, ó, lá no meu CSS, e vou colocar aqui a largura de 500 pixels, certo? E a altura de 500 pixels, tá vendo? Então, também você tem como fazer isso daqui. Eu tinha escrito errado lá a altura, né? Faltou o i aqui, ó. Isso aqui que é a altura, certo? Então, assim, eu posso também fazer dessa forma aqui, ó. Dessa forma, do jeito que está aqui, o elemento fica desse jeito, style com largura e altura dentro do CSS. Então, as duas formas que eu posso utilizar, por atributos ou por elemento style, certo? Que é por CSS, que eu vou entrar com vocês nas próximas aulas aí, certo? Que aí, se fosse com CSS diretamente, você colocaria aqui como class, daria o nome para essa classe, e faria isso com CSS, que eu vou explicar para vocês mais tarde. Vamos deixar assim, como style, que é a forma mais nova que a galera tá utilizando, tá? Então, utilizando o CSS para fazer isso. Então, tá aí. Então, eu consegui aumentar o tamanho da minha imagem, certo? Uma outra coisa que eu posso fazer com a minha imagem também é dar um alt para ela. E o que é esse alt? É o nome que você quer que fique nessa imagem quando alguém passar o mouse em cima dela. Então, ó, monstro. Eu quero que mostre esse monstro aqui para mim, o título monstro. Então, ó, quando eu passo o mouse, depende do browser, né? Tem browser que entende isso como alt e tem browser que entende isso como title. Então, vou colocar como title aqui também. Nos browsers mais antigos, isso era alt. Agora é title também, certo? Então, tanto o alt quanto o title funciona isso daí. Eu acho que no HTML5 agora é mais utilizado o title. Então, utilizando o title, ele também mostra lá a legenda que eu quero para essa imagem assim que alguém ficar com o mouse lá parado, certo? Uma outra coisa que eu tenho aqui legal também é o que? Eu posso referenciar essa imagem a uma imagem da web. Então eu não quero uma imagem local. Eu quero que essa referência seja para uma imagem que está lá na internet, certo? O que eu posso fazer? Eu posso pegar a URL da imagem direto, tá vendo? E colocar a URL diretamente aqui. Agora eu estou referenciando a um GIF, certo? GIF. Animado. Rodei aqui. Opa. Rodei aqui. Agora eu tenho meu GIF animado. Tá vendo? E aqui eu tenho a imagem do monstro. Ficou legal? Aqui eu tenho a imagem do tigre, que é o JPEG, né? Então, tanto faz se você colocar a URL ou se você colocar o caminho local, certo? Aí você me pergunta, qual que tem mais performance? Obviamente que é a imagem local. Então, com a imagem local, ele vai ter mais performance para você, certo? A imagem, quando você está colocando ela da web, ela vai ter menos performance. Isso se a gente estiver falando aí de um servidor que está sendo acessado diretamente de uma máquina no Brasil, por exemplo. Então, você tem uma máquina no Brasil e está todo mundo acessando do Brasil. Agora, se você tem várias imagens com várias outras coisas, aí existe uma coisa chamada CDN. Aí seu CDN pode ser mais rápido se ele for servido pela Amazon ou pela Akamai. Então são coisas que são mais lá para frente, que vocês vão ver mais lá para frente ainda, que vocês colocando esses tipos nesses servidores, eles distribuem essa imagem mais rápido do que o seu servidor local. Mas pensem assim por enquanto.
Tudo que é local é mais rápido do que você colocar num servidor dos outros. Por quê? Se você colocar isso num servidor dos outros, você simplesmente pode perder aí as suas imagens. Por quê? Porque as suas imagens podem estar no servidor de outra pessoa e aí essa pessoa desligar o servidor e você fica sem imagem no seu site. Deixando local, que é o que eu fiz aqui, ó, você vai garantir que essa imagem sempre vai estar lá e quem controla isso é você mesmo. Bom, vamos lá. Voltando aqui, então a gente tem aqui um GIF animado e a gente tem aqui o monstro, né? E agora a gente vai lá para outra tag. Então, outra tag que a gente tem agora é o form, certo? O form é uma das tags mais utilizadas aí para quem quer fazer aí formulários e para quem quer fazer sistemas internos, né? Sistemas RPs, esse tipo de coisa. É muito utilizado o formulário. Então, ele é bem importante, pessoal. Preste bem atenção nessa tag, tá certo? Então, ó, formulário. Como que eu inicio um formulário? Eu falo qual é a tag, então, form, certo? Depois que eu criei essa tag, eu tenho atributos dentro dela. Então, vou fechar aqui o form. Atributos e outras tags dentro dela mesma, certo? Então, se eu tenho simplesmente um form assim, ela não mostra nada. Então, o form não mudou nada na minha página, tá vendo? Ele não é um atributo visual, só que ele está aqui. Se vocês olharem aqui, ó, o meu form, ele está aqui, tá vendo? Só que o form não é um atributo visual. O form é um atributo para você ter uma ação dentro da sua página, certo? O link, que é o A, que eu mostrei para vocês na aula anterior, que era isso daqui, ó. Então aqui você tem um link que eu mostrei para vocês, certo? Tem uma ação. E qual que é a ação dele? É você mandar para outra página sua, certo? Só que o form também tem essa ação. O form também tem a ação de mandar isso para outra página sua. Só que ele tem verbos também diferentes que você pode colocar, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. O form, eu posso colocar uma ação nela, então action igual aonde que eu quero que ela seja linkada, certo? Eu quero que ela linke para minha página básica CSS. Certo? Feito isso, esse form sempre é casado com um objeto chamado, uma outra tag chamada submit, certo? Então, desculpa, input type igual a submit. Então, isso daqui, o form sempre é casado com esse botão submit. O que esse botão submit faz? Ele obedece o que está na ação que está aqui em cima. Então, só de você ter um form e ter um input submit, ele obedece a ação que está aqui e já linka para outra página. Então, ó, se eu clicar aqui agora, ele foi para o básico CSS, tá vendo? Ó, básico CSS. Mas olha a diferença dele pro link. O link, ó, básico de CSS, tá vendo aqui, ó? Nota que aqui está assim, certo? Normal. Ó, básico CSS. Agora, eu vou clicar no Submit, básico CSS. Olha a diferença, ó. Ele põe aqui, ó, esse ponto de interrogação, certo? O que é esse ponto de interrogação? Pontos de interrogação são parâmetros que ele vai passar para outra página. Então, quando você tem um formulário, você tem um formulário que tem uma passagem de parâmetro de dados de um lugar para outro, certo? Então aqui eu tenho uma outra tag aqui que é junto do form, que ela sempre tem dentro do form, chamado input text, que é onde você digita alguma coisa. Então, input, o type dele é igual a text, certo? E aí o nome, eu vou colocar aqui como nome mesmo, certo? E aqui eu vou digitar assim, ó, nome, para a pessoa digitar o nome dela, certo? E vou quebrar uma linha aqui também. Legal. Agora eu já tenho um formulário básico, onde eu tenho o nome, e eu vou digitar o nome e vou dar um submit, que eu vou enviar o dado para alguma coisa.
Como eu não coloquei nome nenhum aqui, ele ficou como submit. Eu posso colocar o atributo nome, que é o nome que eu quero para esse meu botão, certo? Botão, só botão mesmo, certo? E um outro atributo aqui que é o value. O value, ele me coloca o valor que eu quero mostrar dentro do meu texto lá. Agora o texto aqui está como submit. Eu vou colocar como enviar. Enviar, certo? Vou colocar essa tag fechada aqui nela mesma. E tá aqui, ó, enviar, certo? Agora olha que legal. Quando eu clico aqui no enviar, ele envia com o meu interrogação aqui ainda, né? Agora se eu digitar alguma coisa aqui, teste. Tá, fiz alguma coisa errada, deixa eu ver aqui. É name aqui, né? Name. E aqui também é name. Legal. Então agora, se eu digitar alguma coisa aqui, ó, Danilo, e enviei. Aí o que ele fez aqui, ó? Ele enviou 2 parâmetros para minha página básico CSS. O parâmetro nome igual a Danilo e o parâmetro botão igual a enviar, certo? Que é esse botão aqui que ele está enviando e é esse input aqui que ele está enviando, certo? Então o nome que eu digitei lá no meu HTML, ele envia isso para outra página, certo? É assim que você faz passagem de parâmetros de uma página para outra, simplesmente utilizando o form e o botão submit, tá vendo? Então assim, aqui ó, eu estou mandando dados para cá, certo? Ponto de interrogação, então isso aqui são parâmetros, certo? Então quando você vir falar assim de parâmetros por query string, certo? É exatamente isso daqui. Estou passando o parâmetro por query string. O que é query string? É eu passar os parâmetros por interrogação, certo? Qual que é a diferença de eu fazer isso daqui, de eu clicar no meu botão submit, ou clicar no meu botão aqui, que é o A? O A eu não faço a passagem de parâmetros explícita, assim, né? Então quando eu clico aqui, ó, ele não faz nenhuma... Ele não faz nenhuma passagem de parâmetros, tá vendo? A não ser que eu altere meu HTML. Então, vir aqui, ó, alterar o meu HTML passando os parâmetros, certo? Se eu fizer isso daqui, ó, aí eu estou alterando o meu link. E aí eu, quando clicar aqui, ó, aí ele faz a passagem de parâmetros, tá vendo? Agora ele fez, ó. Por quê? Porque eu simplesmente determinei fixamente aqui que eu preciso passar os parâmetros, certo? No form eu não tenho que determinar. No form, eu só coloco os objetos que eu preciso e ele faz o submit para mim, né? Que é mandar os dados para outra página. Então, nota a action, certo? O nome, o input que eu quero e o submit que eu quero enviar. Se eu não quero esse botão aqui para mim, não é interessante porque eu não vou capturar nada, certo? É só simplesmente o botão enviar. Se eu não quero que ele mostre no meu input, eu simplesmente tiro no meu query string, né? Simplesmente tiro a propriedade nome dele. Tirando a propriedade nome, agora quando eu enviar, ele vai enviar somente o text do nome que eu digitar aqui. Então, ó, enviando somente o text nome, certo? Viu que legal? Então, isso daqui é uma parte do formulário, certo? Bom, dentro do formulário você tem como desenhar o seu form de várias formas. Então você tem inputs aqui de todo quanto é tipo. Você tem input para texto, né? Você tem input para seleção, você tem input para checkbox e assim vai. Eu vou entrar com um por um para explicar para vocês. Assim a gente termina esse assunto aí de formulário, né? Peraí. Vamos lá. Deixa eu fechar isso daqui. Tá, outra coisa importante, antes de entrar nos tipos de input, tem uma coisa também que é bem importante no formulário, que é o action, certo? O method, quer dizer. Então, o action é onde você vai enviar e o method é o tipo de método que você vai utilizar, certo? No caso que eu falei do query string, que é isso daqui, que é o default que ele põe para vocês, esse método aqui, ó, é do tipo get, certo? Como que vocês sabem disso? Se vocês clicarem com direito aqui em inspecionar, clicar aqui em network, vocês vão ver o seguinte, quando eu clicar aqui em enviar, ó, ele faz uma requisição, certo? Para outra página, então essa página aqui básico CSS, com o parâmetro nome igual a Danilo, certo? E o método dela
é o método get. Tá vendo? O método get, tudo que você manda, ou link que você faz, ó, esse link aqui também, ó, ele também utiliza o método get. Tá vendo? Link, método get. Tá vendo? Então, assim, o get, ele é o mais simples para ser utilizado. Então, sempre quando você faz um link ou alguma coisa, ou quando você entra numa página, simplesmente assim, ó, dando um reload nela, ela faz um método get. Tá vendo? Só que existe um outro método, que é quando você manda as coisas sem ser explícita por query string, chamado post. E esse método, ele serve para mandar coisas escondidas da sua query aqui, né? Escondidas da sua URL, certo? Então, para isso que serve o método post e também para fazer aí, mandar dados a mais que query string não consegue mandar. Então, gente, esse query string aqui, ó, também, ó, que é esses parâmetros mandados para o URL, eles são limitados, certo? Então, se você tiver um formulário com mais de 200 campos, não vai dar, ele vai acabar dando problema para você. Então, um formulário com 10 campos, mas você tem um texto gigante que você coloca dentro de um input somente. O que vai acontecer? Ele vai quebrar porque a quantidade de URL que o browser suporta aqui, ó, pode ser muito grande. E aí ele não deixa você enviar esses dados. Então, por exemplo, se eu tivesse uma query string com vários nomes, assim, ó, então tá vendo que além de ficar ilegível, ó, que a quantidade de coisas que está aqui é muito grande, o browser vai chegar uma hora que ele não vai suportar isso. E aí ele não vai conseguir entender essa quantidade de nomes que você enviou. Para isso, existe um outro método, certo? E também por segurança, né, para você não ver, por exemplo, você está usando aqui um cadastro de senha. Então você tem aqui o nome e você tem aqui o password. Então assim, se você mandasse desse jeito, todo mundo ia ver aqui o nome e o password da pessoa, certo? Então assim, uma outra forma de você fazer isso daí escondido, sem mandar os dados por query string, é utilizar o outro método chamado post, certo? Então agora, olha a diferença, gente. Agora eu tenho aqui, ó, o meu input normal, vou digitar o dado e agora eu vou enviar. Ele envia com outro método, tá vendo? Um método chamado post. Nota que agora ele não tem o valor de query string aqui, ó, só que ele enviou o dado mesmo assim, tá? Como que eu sei que esse dado foi enviado? Se eu simplesmente clicar aqui e for aqui em headers, você vai ver que no form data eu tenho o nome enviado, certo? Da mesma forma que eu utilizei o método get, eu também tenho como ver através do método post. Peraí, deixa eu ir para frente aqui. Então, ó, vou tirar aqui o post, vou voltar para o get, certo? Vou dar o enviar novamente, ó. Vou enviar novamente. E aí, ó, nota que agora foi como get, certo? Os parâmetros foi passado por query string, tá vendo? Por query string. Só que se eu clicar aqui também, eu consigo ver aqui, ó, query string parameters, nome, tá vendo? Agora, se eu mudar aqui para form, ele vai passar do mesmo jeito. Para form não, para post, né? Ele vai passar também do mesmo jeito, certo? Ó, passou o parâmetro do mesmo jeito, só que ele veio como form data, certo? Então, quer dizer, ele veio como método post. Então, quando você vai falar de, estou no HTML e estou no método post, ou no método get. Quando eu estou no método get, eu posso passar parâmetros somente por query string. Quando eu estou no método post, eu passo os parâmetros escondidos, certo? Então, ó, meu password e meu usuário, eu passei escondido, e aí eu tenho como saber aqui, ó, o dado enviado dentro do meu formulário escondido. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Então, para isso que serve o post, para isso que serve o get, tá? Métodos utilizados aí dentro do nosso formulário. Eu ainda não vou utilizar o post com vocês agora, vou deixar com o get, porque a gente ainda está usando muito código, a gente está usando muito código estático ainda, né? Que é código onde a gente não está utilizando um servidor para levantar o nosso HTML. Ele simplesmente está um HTML local. Então, como ele está um HTML local, é mais fácil, mais simples a gente utilizar aí os métodos get para fazer tudo que a gente precisa, tá certo? Então,
Depois, quando a gente entrar em Node.js, que a gente levantar um servidor, eu explico para vocês mais, aí a gente volta de novo nessa parte de post, tá certo? Então tá, vamos lá agora e para os outros tipos de input, certo? Então aqui, ó, eu vou colocar um outro tipo de input, certo? Que é o input chamado rádio. O que é o input rádio? Aqui, ó, opção, vou colocar assim. O input rádio é esse input que você tem de opção. Então você pode selecionar a opção que você quer, certo? Nele, como é que você utiliza? Você coloca o nome que você quer e você coloca um valor fixo, certo? Que é o valor para determinar se a pessoa digitou certo ou errado, por exemplo. Então, value igual, aqui eu vou colocar como sim, e aqui eu vou colocar assim, ó, opção. Beleza, pode ser isso mesmo. Aqui o nome eu vou deixar opção. E eu vou colocar dois inputs aqui, ó, dois inputs rádio. Um que é sim e outro que é não. Certo? Um sim e outro não. Notem, o nome precisa ser igual, tá, gente? Então o nome aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então o nome aqui do opção, ó, ele é igual, tá vendo? Então a opção nome e name igual, tá vendo? Se eu deixasse os nomes diferentes, ia ter um efeito diferente. Então, ó, como eu deixei o mesmo nome, se eu selecionar esse daqui, ó, quando eu selecionar o outro, ele desmarca esse daqui, tá vendo? Então, ó, ele deixa somente um selecionado desses dois, certo? Agora, quando eu dou enviar, ele envia os dois parâmetros, tá vendo? Eu selecionei o sim e deixei o nome com isso daqui, certo? Se eu voltar agora, selecionar o não, quando enviar, selecionei o não e o nome ficou assim, tá vendo? Agora, se eu deixasse nomes diferentes aqui, ó, o que ia acontecer? Ele ia entender como dois inputs diferentes. Então, se eu clicar aqui, ó, ele seleciona os dois, mandando dois parâmetros diferentes, opção e opções. Tá vendo? Sim e não. Então, o correto, normalmente, quando você vai utilizar um input rádio, seria deixar as opções com o mesmo nome. Então, ó, talvez. Então, eu teria aqui, ó, opção sim, opção sim, opção não, opção talvez. Tá? Então, eu teria aqui, ó, opção sim, não, talvez. Selecionei o talvez, enviei, talvez. Tá legal, gente? Então, esse daqui é o input rádio, certo? Agora tem um outro input aqui, que é o input checkbox. Checkbox, diferente do rádio, você tem que ter vários diferentes, normalmente, porque o rádio é para você selecionar vários caras que você quer, né? Somente um desses vários que você tem. Agora, o checkbox é para você selecionar vários desse um que você tem. Então, por exemplo, aqui, ó, opção aqui, vou colocar aqui como checar. 1, 2 e 3, certo? E aqui eu vou colocar como checkbox. Certo? E aí aqui eu vou deixar como checar. Aqui a opção 1, aqui a opção 2 e aqui a opção 3. Certo? Olha a diferença agora desse formulário. Deixa eu colocar um BR aqui também. Agora a gente tem aqui um checkbox, certo? Então, se eu selecionar aqui o 1, selecionar o 2 e selecionar o 3, tá vendo que eles estão com o mesmo nome? Aqui ele deixa selecionar mais de um, diferente do rádio, certo? Quando eu dou enviar, ele manda os 3 parâmetros que eu quero, tá vendo? Só que quando eu pegar isso lá no meu opções, ele vai pegar isso daí pra gente como um só, tá? Então, esse daqui é o checkbox. Eu estou mandando 3 itens para um form, né? Então, quando eu uso o checkbox,
e com o mesmo nome, ele entende lá no servidor que é somente um e os dados são separados com vírgula. Isso eu vou mostrar para vocês também quando a gente entrar aí na parte do servidor, tá? Então tenho lá mais 3 caras com nomes diferentes, não com nomes iguais, e ele manda esses parâmetros para mim, certo? Então, ó, selecionei somente um, ele mandou só um checar aqui, certo? Esse é o outro tipo, que é o tipo checkbox, certo? Se eu quero que um desses valores já venha um padrão selecionado, existe um atributo chamado checked. Então eu posso simplesmente falar que esse atributo aqui, primeiro, que é o sim, é igual a checked. Então se eu falar aqui que o meu atributo do input está checked, quer dizer que ele já está checado, então ele já tem um valor padrão. Então quando eu dar um refresh no meu HTML, ele vai já vir com o valor sim aqui selecionado como padrão, certo? Esse mesmo atributo checked, ele serve também para os meus checkbox. Então, simplesmente eu posso colocar aqui também que o meu checkbox está checked. Tá vendo? A opção 1 está checked. Estou falando que ela já está checada. Tá vendo? Esse ato de clicar aqui, ó, é o ato de checked. Então você tem o atributo checked, quando você clica nele aqui, ó, você está falando que esse atributo agora está checked. É que aqui ele não vai mostrar no HTML, porque aqui ele está fazendo dinâmico, né? Então ele não mostra aqui pra gente. Mas o atributo que eu quero checar é o atributo checked, certo? Como eu deixei aqui, essas duas opções aqui como default, igual tá aqui, ó, checked e checked, tá? Outro atributo interessante que a gente tem aqui no formulário, deixa eu ver aqui, a gente tem o input text, tem o input submit, tem o input checkbox, tem o input hidden, né? O input hidden é um atributo escondido. Então assim, eu quero mandar algum dado escondido lá para o meu formulário, certo? Então eu tenho o hidden, que é um atributo escondido. Então aqui, ó, escondido, e eu vou colocar um valor para ele, padrão, como olá, certo? Então agora eu tenho aqui um campo escondido, que quando eu clicar no meu submit, ele vai mandar o olá para mim escondido. Ó, cliquei no meu submit, escondido, olá, tá vendo? Então mais um atributo aí que a gente tem dentro mais um tipo, né, que a gente tem da tag HTML input. Então a input eu posso transformar lá no campo texto, posso transformar lá no campo rádio, posso transformar no campo checkbox, no hidden e no submit. Tá vendo? Então esses são alguns campos básicos de input para um formulário. Fora isso, a gente tem outros campos também que é bem interessante, que é o campo quando eu quero um texto bem grande. Então, tipo assim, esse campo aqui, ó, eu estou digitando somente uma coisa que é numa linha só, não quebro linhas aqui, certo? Então, quando eu quero quebrar a linha, que é digitar um texto, eu tenho um outro atributo chamado textArea, certo? E nesse textArea, o conteúdo, que é o texto dele, vem aqui dentro, certo? Caso eu não queira caso eu queira deixar ele vazio, eu deixo ele desse jeito. Name, o nome que eu quero dar para ele, é igual a campo texto. Certo? Agora eu tenho aqui mais um cara para mim. Campo texto. Aqui. Tá legal. Isso aí. Então agora eu tenho o campo texto aqui também. Então tá aqui, ó. O campo onde eu posso digitar um texto completo aqui com Enter e assim vai. Tá vendo? Esse é o textArea. Enviei, tá vendo? Agora eu tenho aqui, ó, campo texto com todo aquele texto gigante que eu enviei aqui encriptado. Tá vendo? Mais um atributo legal que a gente tem dentro do nosso formulário, certo? Esse formulário já está ficando bem grande, então eu vou colocar aqui, ó, um field set, só para deixar ele bem bonitinho. Então, field set aqui no meu form. Vou colocar aqui como formulário.
e vou fechar o meu fio de 7 aqui, deixando aí o meu form mais bonitinho. Aí que legal, tá vendo? Bom, vamos lá. Então, text area serve para isso, quando eu quero digitar um texto grande. Outro campo que tem legal aqui, ó, é o option, né, que é o select. Então, eu tenho outro campo aqui, que até estou mostrando para vocês aqui, alguns que eu já estou falando, está até aqui, ó. O input que eu falei para vocês, tá vendo? O que mais? Select, está aqui. Deixa eu ver. Select, está aqui, ó. Select, ele está aqui, ó. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora esse select. Então, campo select. O select, ele é um campo do tipo de itens, né? Então, quando você cria um select, você está criando uma listagem de coisas que você quer selecionar. Então, assim, o select é para você selecionar e não para você checar. Ele é bem parecido ele é bem parecido com o Radio Box, né? Você tem várias opções e você seleciona um, certo? Porém, no caso não é checar, é selecionar. Então, olha como é que funciona aqui o select. Ó. Criando um select somente, ele cria um campo seleção vazia, tá vendo? Agora eu preciso colocar as opções que eu vou selecionar dentro dele. Para isso existe uma outra tag chamada option. E no option eu tenho como colocar os valores dentro dela. Então aqui, ó, opção 1 e aqui o valor que eu quero dentro dela. Value igual a 1, certo? Opção 1, opção 2, opção 3, assim vai. Então, opção 2, 3 e 4. Opção 2, 3 e 4. Certo? Aqui o nome eu vou colocar como opção. Já coloquei um como opção, né? Vou colocar como seleção. Seleção. E tá aí. Se eu quero um valor padrão, eu coloco esse valor vazio, né? Normalmente. E coloco aqui um valor padrão, que seria normalmente assim. Selecione. E deixo esse como principal, certo? Selected igual a selected. Então isso daqui, ó, você está selecionando. Ao invés de você estar checando, você está selecionando. Então eu estou colocando essa opção aqui de selecione como principal e já estou deixando ela como selected. Deixa eu só ver se eu digitei certo o selected aqui, né? HTML selected. É isso aí. Então agora eu vou dar aqui um reload. Então eu já tenho aqui meu valor padrão, tá vendo? E meus outros valores. Se eu enviar o meu submit, eu tenho aqui, ó, todos os dados, certo? Só que o selecionar eu deixei vazio, então não trouxe nada. Enviei aqui, ó. Na realidade eu devo ter colocado errado, é name, né? Então agora, seleção vazia, certo? Seleção igual a 3. Selecionei a opção 3 aqui no meu seleção, certo? Então esse aqui é o select, que é o campo de seleção. Então, bem parecido com o check, não com o rádio, né? Porém, por tipo de seleção ao invés do tipo de check. Tá vendo? Então, esse daqui é o selected. Mas eu quero fazer um selected com múltipla seleção. Existe essa opção também. Então, você tem como utilizar um select para ter múltiplas seleções. Como que eu faço? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Opa. Aqui é campo seleção. Aqui, seleção múltipla, certo? Como que eu coloco um campo de seleção múltipla, né? Que é um list. Deixa eu ver aqui, HTML, select, list. Tá vendo? Isso daqui, ele vai te mostrar uma tag select do tipo list. Cadê?
essa. Esse é um select comum. Múltiplo. Melhor. Aqui, ó. Atributo múltiplo. Então, se eu chegar e colocar o atributo múltiplo aqui no meu select novo, então, seleção múltipla. Agora, eu tenho um campo de seleção normal e tenho um campo de seleção múltipla. Então, aqui, ó, eu posso selecionar várias, tá vendo? No caso aqui, eu estou selecionando somente um, certo? Só que se no múltiplo, eu não preciso desse selecione. Desculpa, gente. No múltiplo, eu não preciso desse selecione aqui, normal, certo? Por quê? Porque ele já não vem nada selecionado. E aí, se eu quero selecionar, eu clico em cima de um item, tá vendo? Se eu quero selecionar mais de um item, eu aperto Ctrl e seleciono mais de um item, tá vendo? Se eu quero desmarcar, eu aperto Ctrl e tiro o item marcado, tá vendo? Então esse é o múltiplo seleção que você pode utilizar no seu HTML, apertando aí o Ctrl para selecionar mais de um, tá vendo? Peraí, filho, papai tá dando aula. Bom, mais uma outra opção que a gente tem aqui é o que? Além do select, a gente tem o select múltiplo, né? Vamos ver uma outra opção que a gente tem. Aqui a gente tem também o group. Então eu posso fazer um grupo de seleção de opções dentro do meu select múltiplo ou não, certo? Então aqui, ó, eu posso também utilizar o option group, certo? Se eu crio um option group, eu crio um grupo para esse meu objeto, certo? Então, criando um option group aqui, ó, tá vendo? Nota que ele deu aqui, ó, uma espaçada pra gente no negócio. Então, value, eu vou colocar aqui como teste. Não é value, não. É outro atributo. Text. Muito tempo que eu não utilizo esse atributo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Select group. É label. Tá. Então, label. Opa. Label. Aí eu tenho um grupo, tá vendo? Dentro da minha opção. Esse cara aqui, ele não seleciona. Quem seleciona é só os options, tá vendo? Porém, o grupo, ele separa aí alguns dados para você. Então, ó, eu tenho aqui os grupos selecionados. Oi, neném. Peraí, ó. Olha aqui que o papai tá dando aula, ó. Teste 2. Tá vendo? Então, aqui eu tenho o grupo 1 e o grupo 2. Tá vendo? Tá aí. Bom, só um minutinho, pessoal. Peraí. Bom, tá aí. Esse é o grupo de seleção e esse é o select, certo? Então, os dois são selects múltiplos e um outro select comum, certo? Bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum outro tipo. Então, eu tenho aqui um input, eu tenho input rádio, tenho input check, tenho o campo texto, que é o text area, tenho o campo hidden, que eu mostrei para vocês, tenho o campo de seleção e seleção múltipla, certo? Com isso, isso é mais ou menos o básico que a gente tem para um formulário. Então assim a gente tem todos os campos que a gente precisa para fazer aí um cadastro, tá certo? Então todos esses campos que a gente precisa aqui. Mais algum outro grupo que a gente tem aqui? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma outra coisa. Peraí. Olhando aqui, os nossos dados, a gente tem aqui todos os nossos comandos, né?
Eu ia entrar agora no frame 7, vou entrar aqui rápido para mostrar para vocês, para a próxima aula a gente já vir direto com a parte do CSS, tá certo? Então, gente, a parte de formulário básico é isso aqui que eu mostrei para vocês, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o frame 7, certo? HTML, frame. Então, para que serve o frame? O frame, ele serve para eu criar um HTML com várias páginas dentro dela. Então, vou criar aqui um novo HTML aqui, chamado frame. E aí, esses dados aqui eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar algumas páginas diferentes, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, que eu tenho 3 colunas, certo? Só que uma com 25%, outra com 50% e outra com outro 25%, certo? Então, essa primeira, essa segunda e essa terceira são as 3 colunas que eu tenho. E nessas 3 colunas eu vou linkar para páginas diferentes. Uma para o Google, outra para o Yahoo, yahoo.com, tá certo? Google, Yahoo e outra para a Microsoft. Vou colocar aqui MSN. Então tá aí. Uma do Google, uma do Yahoo e outra do MSN. Fiz isso. Agora vou abrir aqui o meu frame 7. Então, ó, agora vocês vão ver para que serve o frame 7. O frame 7, ele serve para isso. Deixa eu ver aqui se ele vai conseguir abrir as páginas diferente. Aqui ele não vai deixar porque está na mesma origem diferente, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vou linkar para o arquivo autorizado, né? Porque eu criei aqui para outras páginas e o browser ele recusa. Ele não deixa eu fazer isso daí porque a origem está bloqueando eu colocar os dados dela dentro de um frame 7, tá vendo? Então, está falando aqui que está bloqueado. Então, para colocar o item que não está bloqueado, eu vou colocar as minhas páginas comuns aqui. Então, vamos lá. O básico.html de um lado, no outro lado básico underline CSS e eu vou colocar aqui o básico de novo. Agora sim. Então, gente, ó, o frame 7 ele serve para quê? Frame 7 e frame. Tag frame 7 e frame. O frame 7 e frame serve para você colocar páginas dentro da sua própria página. Então, eu tenho lá uma página aqui, eu tenho outra página aqui e outra página aqui. Tá vendo? Uma simulação de 3 páginas diferentes dentro de uma só página. Para isso que serve o frame 7, tá vendo? Eu consigo dar um reload somente dessa aqui, consigo dar um reload somente dessa aqui, somente dessa daqui, reload frame, e consigo dar um reload somente desse frame também. Ou consigo dar um reload de todo mundo, tá vendo? Então, para isso que serve o frame 7 frame, certo? Para eu chamar outras páginas dentro de uma página só, certo? Além de o frame 7 frame, eu também consigo fazer a mesma coisa utilizando uma outra tag, que é a tag chamada iframe, certo? Então aqui, ó, iframe é uma outra tag, e no src dela eu consigo colocar o link que eu quero colocar, a outra página que eu quero colocar. Então, básico.html, tá vendo? Então, se eu voltar aqui para minha página básica, agora eu tenho uma outra página aqui dentro da minha própria página, tá vendo? Então isso daqui é o frame, o iframe, né? Então vou colocar aqui ele um pouquinho maior. Como, sei lá,
600 pixels. E vou colocar a altura também um pouco maior. Opa. Igual a 800 pixels. Tá aí. Então agora eu consigo colocar uma página dentro de uma página também, tá vendo? Utilizando o código chamado iframe, tá vendo? Então o frame7 e o iframe serve para isso. O frame7 é uma página, certo? Que eu tenho vários frames dentro dela, que é várias páginas dentro dela, certo? Se eu quisesse uma página somente, eu tiraria todos esses atributos aqui, eu poderia tirar esses calls aqui, certo? E deixar somente uma. Ou eu poderia colocar como rows, que seria linhas, certo? Então eu quero deixar em várias linhas. Ao invés de colocar em várias colunas, eu quero deixar isso em várias linhas. Eu também poderia fazer em várias linhas, tá vendo? Então, em várias linhas ou em várias colunas. Opa, deixa aqui. Ou em várias colunas, tá vendo? Então, para isso que serve o frame7 e para isso que serve o iframe, tá certo? Bom, gente, mostrei para vocês aí várias tags HTML e várias opções que a gente tem dentro do HTML para desenhar nossa página, certo? Bom, agora a gente vai utilizar tudo isso daqui para fazer alguma coisa interessante, né? Que é fazer um projetinho, utilizando essas tags que eu expliquei para vocês, certo? E utilizando a parte do CSS também para estilizar. Então, na próxima aula, gente, a gente vai entrar aqui, ó, que é a aula de CSS, uso de CSS. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na imagem, pegar um layout, certo? E aí, desse layout, a gente vai transformar essa página. E aí, separando o HTML do arquivo CSS, certo? Fazendo isso de uma forma mais bonitinha. Então, vamos começar a mostrar para vocês o que é um arquivo CSS separado. E aí, a gente vai começar aí a criar algo um pouco mais estilizado, um pouco mais estruturado. Bom, pessoal, por enquanto é isso. A parte de HTML aí. Acho que a gente encerra por aqui. Aula que vem, CSS. E aí a gente vai ver algo mais interessante e vamos organizar mais o nosso código. Depois disso a gente pega um HTML, aí, uma imagem, né? E transforma essa imagem num HTML para acabar com esse assunto de vez aí de como fazer aí as coisas com HTML. Feito isso, eu vou começar a interagir o JavaScript com o HTML e aí a gente vai entrar num outro assunto bem interessante que é o jQuery. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto é isso. Quem gostou da aula, dê um like lá no Torne-se um Programador. Divulguem isso para os seus amigos. Sempre estudem com outra pessoa, que isso ajuda bastante, tá? E, por enquanto é isso daí. Até mais, pessoal, e até a próxima aula.